Desde que acompanho o futebol internacional e principalmente a Premier League, sempre ouvi um termo que é muito utilizado por lá, o Big Six. E quando entendi o que isso queria dizer, veio na minha cabeça que seria meio que a mística dos 12 grandes que tínhamos há um tempo atrás aqui no Brasil, e que com os frequentes rebaixamentos de algum desses times, foi deixando de ser utilizado o termo 12 grandes, visto que os times da ponta se desprenderam demais. O Big Six da Premier League é composto por Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City e Tottenham, que de todos esses é o que está há mais tempo sem ganhar um título. No Campeonato Nacional, o último foi em 1961. Já falando de títulos internacionais, o Tottenham nunca venceu uma Champions League e tem apenas 2 títulos de taça da UEFA, que é a Europa League atual. E o último foi em 1984. A FA Cup, os Spurs não vencem desde 1991 e o título mais recente foi em 2008, conquistando uma taça da Liga, que para muitos, pelo menos aqui no Brasil, nem é de mesma relevância que os outros. Se você considerar apenas a FA Cup como um título de grande expressão, o Tottenham está há 33 anos sem ganhar um troféu. Mas ainda considerando o título de 2008, nesse ano o Tottenham completa 16 anos sem nenhum título. É muita coisa, especialmente para um time considerado no mesmo grupo de todos os outros vencedores. Mas então por que o Tottenham ainda é considerado um Big Six? Porque esse time virou meme por nunca ganhar nada, tendo Kane como símbolo de uma geração que fracassou em conquistas, mas ainda assim continua sendo considerado como um time de topo. Nesse vídeo você vai entender um pouco mais da história do Tottenham e do Big Six e por que eles não conseguem dar o próximo passo na consolidação de grandeza. Então já muda seu mundo real e vem comigo para mais uma análise de trave a trave. Eu vou começar dando um breve contexto sobre o Big Six. Esse termo não apareceu pela primeira vez no futebol, e sim em 1963, quando Malcolm X se referiu pejorativamente a 6 líderes do movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, chamando-os de Big Six. No futebol, esse termo não é pejorativo e alcunha os 6 maiores clubes da liga nacional mais poderosa do planeta. Mas nem sempre o Big Six foi o mesmo. Essa formação que temos hoje é resultado de 30 anos de evoluções e mudanças, e vem desde o tempo onde a Premier League sequer existia. E na verdade, a formação inicial era com 5 times, e eles foram os responsáveis pela criação dessa liga que temos hoje. Antigamente, o campeonato nacional na Inglaterra era bem imprevisível. Era muito fácil um time de menor expressão fazer um bom torneio e sair como campeão. O financeiro também não interferia tanto na montagem dos times, e também outros fatores eram menos evoluídos, o que causava uma imprevisibilidade maior. Para citar um exemplo, nessa época havia o compartilhamento igualitário da renda de um jogo, ou seja, se o Luton Town fosse jogar em Old Trafford contra o United, os clubes receberiam metade da renda arrecadada pela torcida, e ainda que um tivesse muito mais torcida que o outro, isso ajudava em deixar a diferença entre os clubes sempre bem próxima. Outro fator eram os contratos com as emissoras de TV, que promoviam um rodízio maior de jogos, de times variados, dividindo assim a receita de anunciantes. Mas a partir da década de 90, isso também passou a favorecer os grandes clubes, com as emissoras concordando em ter uma liberdade de transmitir jogos de clubes maiores com mais frequência. Fazendo isso, as taxas de publicidade seriam maiores para os clubes grandes e, consequentemente, isso também refletiria no financeiro da emissora, já que por ter mais torcida e mais reconhecimento, os clubes grandes também tinham mais eficácia em atender os requisitos das campanhas de publicidade. No ano de 1991, ocorreu uma reunião com o chefe de uma emissora grande na época, com 5 membros de clubes da Inglaterra, e dessa reunião saiu a criação da Premier League, ou pelo menos o esboço final. E os 5 times que mais seriam beneficiados ficaram conhecidos como o Big Five. Os clubes eram Liverpool, Arsenal, Everton, Manchester United e Tottenham. E pois é, City e Chelsea ainda não tinham o tamanho que tem hoje e demoraram bastante para entrar no seleto grupo. Mas em campo, nem todos esses 5 times comprovaram esse título e acabaram rapidamente sendo substituídos. Ficam de fora Everton e Tottenham e entram para o Big Five, Newcastle e Blackburn Rovers, time que atualmente está na 2ª divisão. Um dos motivos para que isso ocorresse foi que uma outra revolução fora dos gramados vinha sendo
sendo iniciada, a era dos investimentos de empresários. A maior parte das receitas até então vinham de partidas e de publicidade, mas com o crescimento da liga e com a visão de que o esporte poderia ser muito mais aproveitado financeiramente, começaram a surgir empresários dispostos a investirem fortunas nos clubes de futebol. E foi o que aconteceu com o Newcastle e Blackburn, que sempre estiveram no topo até 1996. A próxima era foi de 1997 até 2004 e contou com as saídas de Blackburn e Newcastle do grupo dos 5 e 2 times em ascensão e no radar dos investidores entraram, Leeds e Chelsea. E outra mudança que ocorreu foi uma ascensão de um integrante do Big Five, que estava meio que adormecido, o Arsenal. Com o trabalho de Wenger e com a chegada de jogadores estrangeiros para compor o elenco, o Arsenal passou a brigar pelo título em todas as temporadas. Para você ter uma ideia, os Gunners, desde a criação da liga até a temporada de 95-96, conseguiram no máximo uma 4ª posição na liga. Em todo o resto ficou abaixo disso. E da temporada 97-98 até 2003-2004, o Arsenal foi campeão ou ficou em segundo lugar em todas as Premier League disputadas. Fez frente com o Manchester United, que vinha ganhando tudo e criando uma rivalidade que não era tão forte antigamente, principalmente pelos ótimos trabalhos de Ferguson e Wenger. Os Gunners venceram 3 títulos, sendo o mais grandioso deles, com certeza, na temporada 2003-2004, com os famosos invictos. Os caras simplesmente foram campeões da Premier League sem sofrer nenhuma derrota, enquanto o Chelsea, que foi o segundo do campeonato e também o segundo com menos derrotas, sofreu 7. É absurdo o que fez esse Arsenal liderado em campo por Thierry Henry. Mas a partir desse título, uma outra era começava, e o Arsenal passou a figurar novamente entre disputas menores na tabela. E o Big Five agora seria reduzido para Big Four, no tempo em que ficou conhecido como a Era dos 4 Grandes. Os investimentos do Leeds secaram e um novo gigante havia despertado. Em 2004, Roman Abramovich compra o Chelsea e inicia a Era de Ouro dos Blues, lembrando que o clube ainda não havia conquistado nenhuma Premier League e já nas 2 primeiras temporadas de Abramovich abocanhou o título e o colocou nos holofotes dos grandes do continente. Mas isso também foi prejudicial para o entretenimento, porque a diferença entre os 4 grandes e todos os outros clubes da liga era tão absurda que de 2004 até 2009, apenas em uma temporada teve outro time dentro das 4 primeiras posições do campeonato, que foi o Everton na temporada 2004-2005. Mas nessa temporada, a Inglaterra tinha 5 vagas para a Champions, então em todo esse período, nenhum grande ficou de fora. Em todos esses anos, você começava o campeonato sabendo os 4 times que iriam para a Champions League e sabendo que ou Chelsea ou Manchester United iriam vencer o título, já que durante essas 6 temporadas, cada um deles ganhou 3 títulos. Esse foi o período mais prejudicial aos clubes menores, tanto porque eles não tinham capacidade para competir com os 4, quanto porque a liga como um todo ficou desvalorizada em termos de entretenimento. Na verdade, era uma mini-liga. As disputas eram entre os 2 citados pelo título e entre Arsenal e Liverpool pelo 3º lugar, já que a 4ª posição dava vaga para a pré-Champions, o que seria uma chacota para o time que tivesse que disputar essa fase. Mas um pequeno lado azul de Manchester iniciou em 2007 um plano para acabar com essa dinastia. Da temporada 2009-2010 até a temporada 2012-2013, o Liverpool ficou de fora da Champions League, perdendo as vagas para Tottenham e Manchester City. Então esse período serviu para consolidar esses 2 times como os únicos que fariam frente aos 4 grandes, e desde então temos o famoso Big Six, o que foi ideal para aumentar a competitividade do campeonato, já que pelo menos 2 desse grupo ficaria de fora da Champions League e a disputa na parte de cima seria mais acirrada. Na temporada 2011-2012, o City consegue seu primeiro título de Premier League e desde então nunca ficou de fora da Champions até hoje. Mas o que chama a atenção é a manutenção de um clube nesse grupo dos 6, os famosos Spurs. Tudo bem que estar constantemente disputando a Champions fez bem para os cofres do clube e também aumentou o poderio e a confiança do time em campo, já que deixavam de fora um gigante do país, o Liverpool. Mas em nenhuma temporada, desde a criação da Premier League, o Tottenham de fato esteve perto de vencer um título, exceto na temporada 16-17, em que teve sua melhor posição na história da Premier, ficando com o 2º lugar, 7 pontos atrás do campeão Chelsea.
E o engraçado é que no campo, o Tottenham era mais explosivo e intenso que o campeão, tanto que terminou marcando mais gols, sofrendo menos bolas nas redes e com menos derrotas que o Chelsea. Mas a quantidade excessiva de empates contra times menores fez com que o título não viesse. O Tottenham nessa temporada venceu jogos contra City, Arsenal, United e até um confronto direto contra o Chelsea conseguiu vencer. Mas dá uma olhada nos times que arrancaram empates dos Spurs: West Bromwich, Bournemouth, Sunderland, fora a derrota para o West Ham na reta final, que tirou uma sequência de 9 vitórias consecutivas. Enfim, foi um ano em que o time tinha o melhor poderio em campo para levantar a taça. Tinha Lloris no gol, Walker e Vertonghen no auge na zaga, Eriksen e Dele Alli também em bom momento pelo meio e Kane e Son no ataque, que juntos marcaram 56 gols naquela época. E nesse mesmo ano, o time não tinha distrações de copas por boa parte do tempo, já que na FA Cup pegou um caminho fácil até a semi, onde foi eliminado, na Taça da Liga saiu na segunda rodada e na Champions League ficou de fora em um grupo completamente acessível, com Mônaco, Bayer Leverkusen e CSKA. Se não bastasse essa queda em um grupo fácil, é eliminado na primeira partida da Europa League, para o Gent da Bélgica. Então o foco era todo na Premier, que também não veio. E um grande problema para o Tottenham, na minha visão, é ter contado por muito tempo com um treinador que simplesmente desprezava as Copas. Maurício Pochettino odiava ter que jogar Copas como a Taça da Liga. Ele em muitas entrevistas se referia a elas como distrações e dizia que ganhá-las serviria apenas para construir o ego e não representava o trabalho. Bom, ganhar uma Taça da Liga certamente não faria o Tottenham ser gigante mesmo, e muitos trabalhos ruins são maquiados com taças menores, mas desprezar completamente um troféu estando em um clube que não tem o costume de vencê-los não me parece ser uma boa ideia. Na temporada anterior a essa do segundo lugar, o Tottenham também tinha um caminho muito bom, menos concorrido, digamos assim, para vencer a Premier. Na temporada 15-16, o time de Pochettino termina em terceiro lugar. Até teve uma boa briga pelo título durante o campeonato, mas termina a competição 11 pontos atrás do campeão Leicester e também atrás de Arsenal. O Chelsea, que venceria a temporada seguinte, ficou em 10º nesse ano. Liverpool e United também fora do top 4. Então acho que dá para dizer que essas duas temporadas foram as melhores chances para os Spurs vencerem a Premier League e acabaram desperdiçando. O The Athletic fez uma matéria com os 15 maiores vexames do Tottenham nesses 15 anos sem títulos, e tem umas que são simplesmente absurdas. Para você ter uma ideia, na temporada 19-20, o Tottenham foi eliminado no seu primeiro jogo da Taça da Liga para o Colchester United. Cara, você sabe o que é um Colchester? Porque eu não faço a menor ideia. Esse time estava na 4ª divisão inglesa e continua lá até hoje. Isso foi tão feio que, coincidentemente, um pouco mais de um mês depois, o Pochettino saiu do clube. E acho que se fosse no Brasil, teria saído logo após a partida. Mas além dessa humilhação histórica, o Tottenham já caiu para Norwich City 2 vezes, por Crystal Palace 2 vezes também, já caiu para o Portsmouth nesse recorte dos 15 anos, para o PAOK da Grécia na Europa League, e nessa competição também caiu para o Dinamo de Zagreb em 2021. E essa história, meu amigo, também é insana. Vale a pena dar uma breve explicada. O Tottenham havia vencido o primeiro jogo de 2-0 do time croata, jogando na Inglaterra, e chegava para a volta vindo de uma sequência ruim na Premier. Além do resultado construído em casa, para facilitar ainda mais a vida do time de Mourinho, na mesma semana do jogo, o presidente e o técnico do Dinamo de Zagreb foram condenados na justiça por fraudes fiscais. O que aconteceu em campo? O Tottenham toma 3-0 e foi eliminado da competição nas oitavas de final. O time croata não tinha nenhum treinador no banco de reservas, porque ele tinha sido condenado, mas eles venceram o time assustado de Mourinho, que desde o início da partida jogou recuado, o que também é só mais uma prova que uma má gestão não é o principal fator para um fracasso em campo. Um time tinha uma gestão excelente, mas não tinha um treinador decente em campo e nem jogadores motivados. O outro tinha gerentes que iam ser presos por fraude, mas venceram no campo impondo seu estilo de jogo. Esse é um caso ruim para quem analisa gestão de clube e não futebol. Mas enfim, os jogadores não gostavam das ideias de Mourinho e o grupo estava acostumado com os treinos ofensivos de Pochettino. Parecia que o treinador português se preocupava mais em anular os seus adversários do que em planejar e trabalhar um estilo de jogo próprio. Mas isso não era uma reclamação da época. Mourinho sempre foi assim, e é verdade que conquistou muitos títulos dessa mesma maneira. Além de todos esses fracassos em Copas, o Tottenham teve uma chance de pular vários degraus e escalar de uma grandeza nacional para internacional.
a Champions League de 18 e 19. O caminho não foi fácil. Os Spurs enfrentaram Borussia Dortmund e City nas oitavas e quartas e chegaram para a semi contra o poderoso time do Ajax. Perderam o jogo na Inglaterra por 1-0 e quando chegaram na Holanda tomaram um apavoro sem tamanho da garotada inspirada do Ajax, que tudo parecia estar definido ali, 2-0 com mais um gol no agregado. Aí veio o momento mágico que todo mundo conhece. Lucas Moura faz 3 gols, os 3 com a perna esquerda sendo um destro, e classifica o Tottenham para uma final inédita. Mas antes de eu passar para a maior injustiça da história, que vocês também já sabem qual é, uma coisa que preciso citar foi a falta de vontade, de ânimo, de empenho do Tottenham nessa semi e também na final. Cara, se você pegar um dia para rever o jogo completo, é surreal. Os caras estavam sendo eliminados, perdendo de 2-0, e já tendo perdido também em casa, e não esbanjavam a mínima vontade de sequer estar em campo. Tudo bem que já era praticamente certa a eliminação, mas isso aconteceu mesmo depois do empate. Os 2 gols do Lucas saíram aos 55 e 59 minutos, foram bem próximos, e aí faltava apenas um gol para buscar uma classificação heróica. O que você imagina que vai acontecer? Que os caras vão com tudo para cima e vão tentar aproveitar o máximo de chances no tempo que resta, certo? Mas não, para esse time morto por dentro e sem qualquer senso de urgência, a postura era outra. Os caras simplesmente andavam em campo. O Alderweireld caminhava com a bola em todo lance, ainda que fosse para dar um chutão para frente, sem nenhuma pressa, como se tivesse mais um tempo de jogo, ou como se estivesse jogando a partida de ida. Era inacreditável, poucas vezes eu fiquei tão irritado vendo uma partida. Um cara sozinho deu 2 gols pro time, recoloca os caras na disputa e os 10 jogadores do time, sem exceção, andando em campo, sem a menor vontade de propor algo, de ganhar mesmo. E isso seguiu por todo o segundo tempo. Precisando de um gol, o time não demonstrava o mínimo de ímpeto. Pochettino foi fazer mudanças só depois dos 80 minutos. O cara, vendo o time andar em campo, precisando de um gol, só foi fazer a alteração faltando 10 minutos. E o Ajax teve várias outras chances para marcar mais gols. Só com Ziyech foram 2, uma que bateu na trave, mas aí algo inesperado aconteceu. Um chutão para frente, a defesa do Ajax bobeia e o Lucas faz o gol da virada e da vaga na final, explodindo o time morto e nojento que estava em campo. E aí sim, depois disso, você tem ela, a maior injustiça da história do futebol. Assim, disparado é a maior, não tem como. No jogo da final contra o Liverpool, Pochettino decide colocar Lucas Moura no banco de reservas. Cara, é até difícil saber por onde começar a falar disso, e todo mundo já sabe como foi absurda essa história. Mas só para dar uma explicada e deixar a situação mais caótica ainda, não é que Lucas Moura não fosse titular do Tottenham e entrasse sempre no segundo tempo, e apenas naquele jogo contra Ajax ele foi titular. Ainda que fosse isso, o feito dele deveria o colocar como titular para a final, mas não foi isso. Ele não passou a temporada toda como titular, é verdade, mas ele vinha numa sequência de 9 partidas como titular até a final, e alguns jogos antes da decisão contra o Ajax também havia feito outro hat-trick pela Premier League. E ele estava sendo usado de diversas maneiras, muito também por conta de uma lesão de Kane. Mas Lucas foi usado como ponta, como 9, como segundo atacante e sempre vinha jogando, sempre cumprindo a função que lhe era atribuída na partida. Cara, você imagina como deve ter sido para ele ter seu nome falado em todo o país, tanto na Inglaterra como no Brasil, um cara que sozinho classificou o time para a final, ficar de fora da decisão em que o time só estava lá por causa do que ele fez? E não tem qualquer desculpa sobre posicionamento, sobre volta de Kane, porque o cara jogou em 3 posições diferentes. Dava para ter arrumado um lugar pro cara no time, Pochettino. Não tem como. E assim, cara, é claro que a gente exagera de vez em quando, mas falar que Lucas classificou o Tottenham sozinho não é exagero. É simplesmente a realidade. Se o Tottenham colocasse 10 gandulas ao lado dele naquele jogo, eles teriam classificado da mesma maneira. Se tivessem encontrado 10 pessoas aleatórias na rua que jogassem futebol, teria acontecido da mesma maneira. Qualquer ser humano que tivesse com o Lucas naquele dia e soubesse o básico de futebol, teria classificado para uma final de Champions. O time do Tottenham não fez absolutamente nada diferente, nada. Era um time nojento em campo, sem nenhuma vontade, sem confiança, desacreditado, e um cara estava jogando para frente, buscando o resultado. Aquilo foi a representação perfeita da expressão colocar nas costas e carregar.
Mas tudo bem, o time vai para a final e a postura é a mesma. O Liverpool faz um gol com 2 minutos de jogo. E pro Tottenham parecia que estava 0 a 0. Não demonstrava um senso de urgência. Era a primeira final da história do clube. E você olhava para os jogadores e eles não demonstravam expressão alguma. Não demonstravam que estavam empenhados, dedicados em vencer a primeira taça do time em anos e a primeira da maior competição de clubes do mundo. Pela postura dos caras, pareciam que eles disputavam uma final de Champions ano sim, ano não, e que não faria diferença alguma deixar aquela chance escapar. Tanto que o primeiro chute a gol do Tottenham, mesmo estando perdendo desde os 2 minutos de jogo, só veio a acontecer nos 73 minutos de partida. 73, cara, tem noção? A verdade é que eles nem mereciam estar naquela final. O City era muito superior ao Tottenham. O Ajax então era muito mais time. E o Liverpool fez o trabalho no jogo único. Se esse time ganhasse a primeira Champions nessa circunstância, seria injusto. Não mereciam. E não é simplesmente pelo caso Lucas, e sim pela postura dos jogadores, do treinador, observando o time mal em campo e não tendo capacidade para fazer uma substituição ou alterar o estilo de jogo. No geral, o trabalho de Pochettino foi bom no Tottenham. Ele aumentou a relevância do time, fez jogos competitivos constantemente contra todos os grandes clubes do país, tanto que os jogadores gostavam dele e da forma com que ele fazia o time jogar. E quando chegou o Mourinho, os jogadores não compraram a ideia do português, muito por estarem acostumados com o estilo do argentino. Mas ele também tem muita responsabilidade pelo time continuar sua saga atrás de um troféu, porque no fim, cara, na minha visão, um dos grandes problemas do Tottenham é a mentalidade. Assim como eu já falei aqui no canal, mas diferente daquele vídeo do futebol brasileiro, não é somente sobre a mentalidade soberba, é um pouco do contrário, a falta de uma mentalidade vencedora. O Tottenham, nesses 15 anos, teve muitas chances de se tornar um vencedor. Chegou em uma final de Copa da Liga contra o City, chegou em final de Champions, fez 2 boas campanhas para brigar por título na Premier, deixando Leicester e Chelsea serem campeões por empatar demais contra times da parte de baixo da tabela, e pela postura que muitas vezes o time tem em campo, é falta de uma mentalidade vencedora, falta de gana, talvez influenciada pelo treinador, que não queria as Copas a todo custo. Mas isso é necessário, é preciso ter gana, ter vontade, estar atrás do marcador e não esbanjar reação ou senso de urgência não faz de você mais frio e por consequência tomar as melhores decisões. Não nesse nível do Tottenham, isso só fez com que o time se tornasse um meme e atualmente nem isso está sendo mais. Não vejo mais a galera dando tanta atenção assim ao Tottenham, parece que está ficando esquecido no meio do Big Six e como a história nos mostra, esse seleto grupo de times sempre se altera, então é bem difícil imaginar que todos os 6 ficarão no topo para sempre. E o Tottenham é sem dúvida o elo mais fraco para cair, ainda mais com o novo ricaço do momento começando os trabalhos. A boa notícia é que Ange Postecoglou vem encontrando boas alternativas para fazer o time jogar bem, e esse é sem dúvida o melhor Tottenham em anos, o que apresenta o estilo de jogo mais diferente e promissor. E sobre o balanço geral de Pochettino no clube, que foi o treinador com mais tempo e com mais evolução, ele conseguiu dar passos importantes e fez o time ter boas atuações. Na temporada do quase título, em 16-17, o time atropelava em vários jogos, 4 a 0, 5 a 0, até 7 a 1 teve. O que faltou foi não empatar demais, mas também é preciso citar a responsabilidade de Pochettino nas eliminações vexatórias de Copas. Se você tem um time que não é acostumado a vencer torneios e tem grandes chances como o Tottenham teve, você precisa motivar ao máximo os jogadores e tratar sim a Copa como algo grande e não diminuí-la como ele fez em vários momentos. Em várias partidas dessas, Pochettino entrava com garotos, deixava os principais jogadores no banco e simplesmente era nítido que o time não dava importância para esses jogos. Se o Tottenham tivesse ganhado 2 Copas nacionais que fossem, sem dúvida, ele estaria consolidado por muito tempo ainda no Big Six. Mas com toda essa história, a sensação que fico é que podemos não ter um Big Seven, como muitos vinham projetando com a entrada do Newcastle, a não ser que Postecoglou realmente confirme as altas expectativas que estão sendo depositadas nele. Por esse vídeo é isso, eu espero que tenha gostado da história do Tottenham no Big Six e peço sua inscrição no canal, mas tem que ser a inscrição com o sininho. Eu vou te dar um spoiler do vídeo que está em produção no momento. Se você gosta da boa e velha polêmica, logo sairá um vídeo sobre o jogador mais superestimado da história do futebol e te garanto que vai surpreender bastante. Então se inscreve com o sininho e não deixa de comentar aí embaixo o que você achou do vídeo. Então até a próxima análise de Trave a Trave.